Elas chegaram com mensagens dentro de si. Hoje elas saem com livros que carregam propósito, cura e verdade. Porque quando uma mulher escreve com intenção, algo eterno acontece. Sejam bem-vindas ao reality Nasce um Legado. O que eu queria que vocês refletissem é que cada uma de vocês tem uma mensagem. Cada uma de vocês tem um chamado diferente, para algo diferente. E algumas talvez não entenderam ainda qual é a mensagem central, qual é, o que vai trazer, mas a mensagem está aí. E eu costumo dizer que nada na nossa história, nada aconteceu por acaso. Mesmo que no momento da dor, né, do processo, a gente chora, a gente não entende, a gente se pergunta a Deus por quê, mas nada aconteceu por acaso. A gente só está documentando porque a gente quer mostrar para as pessoas o impacto que nós podemos gerar através de um livro, através de uma palestra, através de um posicionamento. E é isso mesmo, essa mesma ferramenta vocês podem usar para criar uma palestra, criar um curso, uma mentoria, enfim, levar a mensagem adiante. E antes da gente iniciar, eu queria fazer uma oração com vocês para entregar a Deus esse tempo, as nossas vidas, e que Ele nos conduza. E talvez para algumas vai ficar muito claro o que trazer na ferramenta, para outras nem tanto. E tá tudo bem, porque tem coisas que Deus nos revela no secreto. E talvez vocês entendendo como que faz, talvez vocês vão fazer algo aqui, lá no secreto Deus vai revelar algo diferente. Mas é importante vocês entenderem o poder que há quando uma mulher se posiciona. O poder que há quando a gente decide dizer sim ao nosso chamado. É fácil? Não é. É desafiador. Mas Deus nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos dá a providência, Ele nos dá a direção, Ele nos dá as pessoas para que a gente possa ter força suficiente para conseguir gerar o impacto que Ele mesmo já projetou para nós. Então vamos fazer um tempo de oração e entregar para Deus esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por tudo que vamos viver hoje, amanhã, Senhor, no legado delas imersão. Deus, eu te peço, Pai, nos capacita. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade sobre a nossa vida, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, o nosso chamado e o que nós vamos compartilhar nesse livro. Senhor, que não seja apenas mais um livro que vai ficar numa prateleira, Senhor, mas que seja uma mensagem que vai alcançar vidas, que vai salvar famílias, que vai salvar mulheres, crianças, Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor, e que o Senhor nos fortaleça a cada dia, no meio do processo, no meio do desafio, no meio da dor, e que a nossa vitória seja para a Tua glória e não para a nossa glória, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado através do nosso posicionamento, através das nossas ações, através das nossas decisões. Pai, eu te entrego esse tempo, esse momento que nós vamos viver. Traz à luz, Pai, o que o Senhor tem para esses livros. Traz à luz para que cada uma de nós possa entender a mensagem que nós devemos levar nesse momento. Que nós possamos entender que foi para esse tempo que nós somos chamadas. Que nós possamos entender que existe uma urgência do nosso posicionamento, uma urgência de nós levantarmos uma bandeira da fé. Que nós levantarmos sobre o reino, falar sobre o reino, sobre o Evangelho de Cristo, sobre a transformação que o Senhor gerou já na nossa vida. E que através dessa transformação, muitas pessoas, muitas vidas sejam impactadas e transformadas em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, eu sou bem chorona.
Vamos lá. Alguém de vocês já pensou em escrever um livro? Já tinha na cabeça? Ou não? Tipo assim, eu sei que para algumas foi até surpresa que eu ia fazer o reality, né? Porque algumas não tinham se ligado nisso. Mas assim, já tinha um sonho, já tinha algo projetado? Eu sempre tinha vontade, mas pra mim parecia uma coisa meio distante. Isso aqui, gente, é muito comum acontecer. Muitas pessoas falam isso, nossa, eu até já pensei, mas parece que, nossa, pra mim não. Né? E é o que a gente tem feito na Editora Legado. Muitas mulheres que nunca nem algumas já pensaram em escrever, mas acharam distante, outras nem pensaram em escrever. Eu tenho vivido isso na prática. Eu tenho caminhado com mulheres que falam isso que a Jenny falou. E isso aqui é para mostrar que não, que quando a gente entende, o importante é a gente entender o nosso chamado, entender que nós precisamos abrir a boca e falar. Ou pegar o notebook e escrever, não é mais nem a caneta, né, que hoje em dia, mas pegar o notebook e escrever e levar a mensagem adiante. E o livro, ele tem poder de chegar a lugares que talvez a gente nunca vai chegar. Você imagina, o livro vai, pessoas compartilham, presenteiam, vende, e quando a gente vê, tá lá, alguém foi impactado por uma mensagem, às vezes por uma frase, por um momento, por um capítulo. Então, eu quis trazer para vocês a importância desse tempo que a gente está vivendo. Que não seja só mais um tempo, mas que vocês guardem isso, sabe? Então, vocês vão pegar o celular e anotar, fazendo as notas, a resposta de cada passo. Se não tiver a resposta certa, gente, é muito comum algumas autoras não tenha. Ai, Grazi, mas eu não tenho claro isso ainda, mas bota a primeira coisa que vier na cabeça. E para isso tem as perguntas de reflexão, né? Pra gente poder refletir sobre isso. Porque escrever, para algumas pessoas, é como se fosse algo assim. Algumas pessoas vêm, sabe? Ah, eu sentei para escrever e veio. Ok, mas não é igual para todo mundo. Para algumas pessoas é um processo. Começa escrevendo, vai lapidando, vai melhorando. Então não é porque uma pessoa teve a revelação e escreveu ali um dia, acontece, o livro inteiro, as outras têm um processo um pouco mais demorado. Então, independente do tempo que vocês vão levar para escrever esse livro, não é porque vocês não estão preparadas ou porque não é para vocês. É porque é assim que Deus está trabalhando na vida de vocês para que a mensagem chegue adiante. Então, o primeiro passo é a gente definir a mensagem central. O que é a mensagem central? É a essência, é o objetivo, sabe? Qual é o impacto que eu quero gerar com esse livro? Qual é a transformação? Qual é a principal mensagem? Porque, é claro, talvez vocês vão contar partes da história de vocês, e partes diferentes, e vai ter várias transformações. Mas sempre tem aquela central. Esse passo ficou claro? Vocês já conseguiram anotar? Nossa, que bacana. Todo mundo? Não conseguiu? Ó, sempre a gente pensa assim, ó, que quando a pessoa lê esse livro, o que eu quero que ela seja impactada? Então, é desafiador porque engraçado que foi algo assim, você está falando, a Espírito Santo está me trazendo à mente. Desde ontem eu estou com algo na minha mente. E um testemunho que eu gerei, né? E ontem o Espírito Santo falou muito forte comigo que eu tinha que falar de algo que aconteceu na minha vida que a minha mente, a minha memória, ela apagou. Porém, a partir de ontem, começou a vir à tona, sabe? Todos os momentos, tudo que eu passei, e a humilhação. Mas ainda, sabe quando você... Eu não sei, pegando, você falando tudo isso, pegando qual é a mensagem central, o que é... Então, assim, ó, tu pode botar uma frase, uma palavra. Quanto mais redondinha, no momento que vocês estiverem completando o livro, quanto mais redondinho tiver, melhor. Mas no início, não precisa. É isso, sabe que isso é o grande erro das pessoas quando vão escrever livro? Nossa, é que eu ainda não tenho a melhor mensagem, eu ainda não sei, porque eu quero escrever um livro perfeito. E acaba nem começando. Então, assim, para refletir um pouquinho, né? O que você viveu, que hoje se tornou uma verdade que precisa ser compartilhada. Talvez essa história que o Espírito Santo te trouxe à memória, né? Então,
Não precisa assim, ser exato, porque depois vocês vão me passar isso aí, eu vou melhorar para vocês, tá? Não vai ficar assim exatamente, eu vou melhorar. Mas tenta ver o que tu consegue colocar. Mais alguém com dúvida? Ilane, conseguiu? Consegui. Conseguiu, Thaís? Quando eu conheci a Grazi, né? Eu já tinha um livro sobre escrito, né? E aí a gente conversou, tá? E nesse momento a gente aceitou o desafio de participar de um projeto, né? Da Mulheres que Inspiram e Transformam. Realmente é tudo isso que ela está falando, né? É importante você contar a sua história, você trazer ali, vai impactar outras vidas, né? Que vai trazer para outras mulheres que aquilo que a gente está passando, muitas vezes é aquilo que alguém lá na frente, alguma mulher, alguma vida vai poder ser transformada, né? Ser curada, ser tratada por Deus, né? Então a gente não pode guardar isso só para nós, a gente precisa realmente colocar esse sentimento que Deus nos proporciona, né? Para a gente poder mudar a vida de outras pessoas. Esse tempo é muito importante. E às vezes a gente acha assim, tem aquela síndrome da impostora, né? Eu acho que a minha história nem é tanto, eu não vou, eu acho que eu não sou boa o suficiente. E eu falo por mim, eu já passei por isso várias vezes, e às vezes eu tenho que vencer isso ainda, apesar de hoje eu trabalhar com isso, né? Mas eu também passo por isso. Tanto é que eu adiei o meu livro por muito tempo, gente. Eu não sei se vocês já ouviram, eu falei já algumas vezes isso, mas há 10 anos atrás eu apaguei um livro todinho. 14 anos. Porque alguém praticamente disse que eu não era boa o suficiente. Pegou um livro de uma outra autora, leu ali a biografia dela, e ela tinha muitas mais qualificações que eu. Essa sim pode lançar um livro. Eu apaguei. Tava tudo certo para lançar, tava sido fechado com a editora. Mas desse tempo eu vivi um processo com Deus, mas eu fui adiando. Hoje a gente temos mais de 400 escritoras que a Editora Legado já ativou, né, já trouxe à luz essa mensagem, mas eu ainda não tinha lançado meu livro. Ainda não lancei, na verdade, tá escrito já, tá quase na fase final de lançamento. Mas, e aí, quando eu me parei para perguntar isso, aí eu pensei, por que eu ainda não lancei o meu livro? Será que eu não estou me sabotando igual há 14 anos atrás? Por causa de uma palavra, por causa de alguém falou? Sabe? Então, o tempo é agora. A gente não sabe quanto tempo vai viver. Né? Embora somos todas novas, mas a gente não sabe. Então, aquela história, aquele momento, aquela dor, aquela transformação que você viveu, não foi por acaso. Então é essa, talvez, a mensagem central. Pode ser, gente, uma parte da história, tá, que viveu, e pode ser algo de conhecimento que você tem. Tá? Tem mulheres que vivem anos estudando, fez várias formações, e tem muito conteúdo, muito a transbordar, tu conversa, e, meu Deus, pessoa inteligentíssima. E aí guarda tudo pra si. Ou compartilha com pouquíssimas pessoas. Então tá, todas escreveram? Ok. Então vamos pro passo 2. O título é uma parte muito importante do livro. Ele precisa carregar a essência da mensagem central. Ele precisa ser curioso e intrigante. Ele precisa, ao mesmo tempo que mostrar sobre o que é o livro, mas precisa gerar esse tom de curiosidade, sabe? Essa coisa assim, deixa eu ver o que é isso. Mas para ficar muito claro, a gente tem um subtítulo, que é o que a gente vai falar depois, tá? Mas o título também é uma coisa que não precisa ser feito nesse segundo momento. Mas eu coloquei aqui porque talvez ajude a complementar a mensagem central e tudo mais. Mas eu queria que vocês escrevessem, parassem para pensar qual seria o título, né? Nossa, se eu fosse a ganhadora desse reality, né? Qual seria o título desse livro? Imagine esse livro nas livrarias, nas prateleiras, as pessoas lendo.
e falando do livro. Então tem que ser um nome, além de impactante, algo que faça que as pessoas queiram compartilhar. Porque a gente pensa, quando a gente cria um livro de impacto, até botei aqui, né? Porque não basta ser um livro comum. A gente tem que fazer algo de impacto. Ah, Grazi, então tem que ser perfeito. Não é isso. É sobre você compartilhar a tua essência, a tua mensagem. Mas um livro de impacto, a gente tem alguns desafios. A gente precisa fazer com que a pessoa compre o livro. A gente precisa fazer com que a pessoa leia o livro. Que talvez seja um desafio maior ainda do que a pessoa comprar. E fazer com que ela compartilhe a mensagem desse livro. Porque aí ele chega muito mais longe. Né? A pessoa não, eu li e fui transformada. Mas é isso, eu ler, fui transformada e eu compartilhar com muito mais pessoas. Então o título, ele faz isso. Ele tem poder de, eu quero presentear alguém porque ele gera essa, né, de querer comprar, de querer ler, porque gera esse desejo. Então pensem no nome que vai gerar tudo isso. Se tiverem dúvida, podem me perguntar, gente. Eu preciso que vocês me perguntem. O título é curto, tá? A explicação sempre vem no subtítulo. Pode ver aqui, sabedoria para elas, fortes e inspiradoras. O meu é legado de impacto. Mas aí o que tá no livro mesmo é o subtítulo. Teve uma vez que uma autora, num capítulo, ela mandou o capítulo, né, as autoras mandam pra gente revisar, e aí ela mandou, e o título é assim, Quando eu matei a querida Sassá. Normalmente é a minha equipe que vai lá revisar e tal, e aí na hora, deixa eu ver esse capítulo aqui que essa pessoa escreveu, porque eu fiquei curiosa. Eu pensei que ela tinha matado alguém. Eu vou ligar pra ela, vamos resolver isso. Mas não, ela tava falando do eu dela. E foi muito legal, assim, eu disse, meu Deus, como ela foi criativa. Inclusive, tá, acho que nesse Fortes 1 aqui, esse capítulo que eu tô falando. E olha como é curioso, eu parei tudo que eu tava fazendo pra ir lá ler o capítulo dela na hora, porque gera uma curiosidade. Então, por isso que o título, o título ele é maior estrategicamente, pra gerar aquela... E aí o que vem no subtítulo é o que traz o livro. Isso serve, gente, para capítulo, tá? Por exemplo, depois a gente vai falar dos capítulos aqui. Essa curiosidade, esse despertar no capítulo também é interessante, porque é um dos desafios que a gente tem também de fazer a pessoa ler. Então, para ela ler, o capítulo ser instigante, ser curioso, é importante. E aí, em paralelo a isso, vocês já podem ir pensando no subtítulo, que é o próximo passo. Então pode ter várias sabedoria para elas, só que se eu registrei o que tá aqui, alguém copiar, mesmo que o título seja diferente, aí não pode, é claro. Aí você vai lá e bota o mesmo nome, não vai ter nenhum problema, mas não é legal, é melhor ser mais autêntico, algo seu e tudo mais.